Olá, pessoal, né? Espero que estejam todos bem. Estou de volta depois de uma semana sem postar vídeos. Espero que vocês aí me desculpem, mas foi uma semana bastante desafiadora e eu realmente estou muito feliz por ter conseguido passar pelos desafios é, de uma forma serena, de uma forma tranquila, né? E conseguir, então, viver o que tinha que viver e aprender com a experiência. No início, a gente sente um pouco realmente de dificuldade em entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? E é natural, né? Porque o nosso primeiro movimento é sempre de reação, reação ao que está acontecendo. E muitas vezes até de trazer uma visão de vitimismo, né? Olha, mas eu tenho feito tantas coisas, tenho trabalhado tanto, por que que isso ainda acontece? Mas é que a gente vai entendendo que todos esses desafios, muitas vezes, eles surgem para nos mostrar o que ainda persiste em nós, o que ainda precisa ser trabalhado, o que ainda precisa ser limpo, né? Ser curado, talvez, né? E ser vivenciado para que a gente adquira mais sabedoria, né? Então, é sempre bom quando a gente olha para isso de uma maneira madura, de uma maneira é, equilibrada e percebe efetivamente que a gente ainda tem uma, uma, uma grande estrada pela frente, né, de elevação, de aprendizado. E isso é bom, é sinal de que nós estamos caminhando. Como dizem os dragões, né, os seres elementais da luz, passos pequenos, mas passos seguros. E esse é muito o lema do arcano que nós vamos conversar hoje, que é o 9, o eremita. Na realidade, nós já falamos sobre ele, né, quando a gente viu lá atrás, uns vídeos atrás, a respeito do ano 2025, que seria o ano 9, o ano do eremita. E nós já falamos um pouquinho sobre ele, mas vamos relembrar algumas coisas, porque ele é um arcano de extrema importância. Ele termina uma fase numérica né, do tarô, que é do 1 ao 9, né? E a partir, então, do próximo arcano, que é o arcano 10, a gente começa a olhar a numerologia né, dos arcanos, desdobrando-os. E aí a gente começa a conectar um arcano com o outro. Um pode ser uma forma de lidar bem, de resolver questões com o outro, né? Então, a partir do 10, a gente vai começar também a olhar um pouco desse aspecto. Então, vamos lá. O eremita, vocês já conhecem, nós já trabalhamos essa imagem. Eu trouxe aqui o de Marcelle, trouxe aqui o medieval, a gente vê a semelhança, todos trazem a lanterna, todos trazem o cajado ou a foice, como nós vimos no mitológico, e esse aqui é o do Waite, que particularmente eu gosto muito. Eu acho a imagem dele assim lindíssima. Então, assim, relembrando, o símbolo do eremita, o principal símbolo dele é o velho sábio. E o velho não no sentido da idade, mas da maturidade que ele traz em relação aos aprendizados. Então, relembrando que ele é a representação da sabedoria, e não daquela sabedoria que se adquire através dos estudos, mas sim dos aprendizados da vida. Então, ele é aquele que emerge da própria escuridão, descobre a própria luz e começa a. E essa luz vem do próprio aprendizado. Então, se ele tivesse um jargão, nós diríamos que o jargão dele seria: conheça-te a ti mesmo. Então, olhe para dentro, mas não como um contexto que a sacerdotisa traz de olhar a dualidade, de tentar olhar o seu próprio autoconhecimento, mas de
olhar para as experiências vivenciadas e, através dessas experiências, retirar todo o aprendizado. E, a partir do aprendizado, de experiências positivas ou não, conseguir mudar, conseguir ajustar, conseguir serenidade, olhar para essa jornada de uma forma serena e não de uma forma de julgamento, de uma forma de crítica. E o cajado efetivamente representa as próprias vivências e ele se apoia nelas para que ele possa caminhar com sabedoria, de não repetir aquilo que efetivamente não foram experiências positivas ou vamos dizer assim, desalinhamento nossos, né? De desequilíbrios, de traços da nossa personalidade, de comportamentos que respondem ao ambiente ou de forma reativa, ou envolvendo comportamentos e sentimentos de baixa frequência, como a raiva, o julgamento, a crítica, o vitimismo. Então, tudo vivenciado nessa linha, ele traz como uma experiência e ele adquire a sabedoria no sentido de não cometer as mesmas, as mesmas situações. Né? Lembrando que muitas vezes você lidar com um sentimento de raiva, por exemplo, existem várias camadas de raiva ou de medo dentro de nós. Então, o reconhecer uma camada não quer dizer que a outra não virá, mas entendendo que isso é uma forma de aprendizado. E cada vez que se manifesta, eu olhar para isso com maturidade. Dizer, ok, o que isso está me dizendo? Ok, eu preciso trabalhar isto num nível mais profundo. E é isso que o eremita faz. Ele trabalha essa lanterna dele, que é a própria luz interna, para reconhecer esses comportamentos, esses traços de sentimentos, essas frequências, pensamentos, atitudes manifestadas. E, a partir daí, ir evoluindo e caminhando num ritmo, não é sem pressa, mas num ritmo de olhar, ajustar, experienciar e ir se desenvolvendo nesse sentido. Então, ele é muito considerado, muito visto como guru. Né? E o guru também ele é aquele que ele vai caminhando e vai compartilhando essas experiências. Por isso é que ele é muito associado à figura de um monge. Porque o monge ele nunca dá a resposta, olha, faça isso ou faça aquilo. Mas ele, através da própria experiência, ele vai levando o seu discípulo a pensar sobre aquilo ali, a, a se olhar, a enxergar aquilo que são as suas próprias questões dentro de si. Aquilo que ele está vendo fora, mas também dentro de si, porque se ele está reconhecendo fora, é porque existe dentro dele aquela frequência, aquela situação, aquela vivência. Então, ele é aquele que efetivamente traz essas reflexões e ele chega num momento da etapa do louco extremamente importante, porque a próxima carta é uma carta de mudança, é uma carta que traz a roda das experiências, das lições. E cada vez que a gente gira essa roda repetindo as mesmas coisas, nós estamos avançando, mas se a gente não reconhece essas situações, nós estamos num processo de repetição. E a vida vai trazer as experiências. Né? E no mitológico, ele traz a foice exatamente, ele vai cortando aquilo que não faz mais sentido. Porque ele tem a sabedoria
de não se deixar envolver pelo que está fora, mas de ser guiado pela luz interna. Então, todo o entorno dele acontece, gira, e ele se mantém numa neutralidade em relação às crenças, aos padrões do ambiente. E ele busca viver e caminhar a partir da própria luz. E ele traz uma outra mensagem, ele é também considerado o senhor do tempo. Então, a caminhada, ele caminha, ele é uma carta de movimento, mas ele é uma carta que dá esses passos seguros. Ele não tem pressa, ele sabe que tudo tem um tempo de manifestação, que tudo tem um tempo de amadurecimento. Então, ele traz a sabedoria da sacerdotisa, do 3, porque o 9 é o 3 mais 3 mais 3, é a manifestação no nível espiritual, psíquico e físico. Então, ele traz o 3 da sabedoria, da imperatriz, desculpa, ele traz o 6 das escolhas, do livre-arbítrio que ele tem para fazer a escolha daquilo que ele permite que entra no mundo dele e aquilo que ele não permite, e o 9, que é a própria manifestação da sabedoria nesses 3 níveis, no tempo adequado de maturidade. Então, é uma carta belíssima e que nos faz remeter mesmo a esse olhar para dentro, a esse olhar interno, né? Olhando tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que queremos e que podemos realizar em nossa vida num nível de sabedoria. E outro ponto importante que ele traz é que nessa disseminação da vivência dele, ele só faz isso com quem está pronto para receber essas informações. Mas assim, ele compartilha, mas só com os iniciados. E esses iniciados quer dizer aqueles que estão prontos para receber esses ensinamentos, que estão prontos para poder olhar para dentro de si mesmo e enxergar esses aspectos. Tá bom? Então, gente, curtam bastante o Eremita, aproveitem esse tempo para olhar essa luz interna, iluminar esta caminhada até aqui. E uma dica é olhar todos esses arcanos que nós vimos até aqui e responder a questão, ok, o que eu aprendi até agora? Quais foram as minhas maiores lições dentro dessa jornada do louco até o presente momento? O que o eremita está me dizendo? O que eu preciso ajustar? O que eu posso transformar? E o que eu posso compartilhar dessa minha jornada? Tá bom? Um grande abraço para todos. Bom estar aqui novamente com vocês. Um amor e luz nessa semana que está se iniciando, porque esse vídeo vai entrar na segunda-feira. E que nós tenhamos muita luz aí nessa semana. Tá bom? Um grande abraço, namastê e compartilha, gente, curte, coloque os seus comentários, perguntem, fiquem à vontade para compartilhar e para trocar informações. Tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.